paz do Senhor a todos os nossos irmãos, amigos, inscritos no nosso canal ADENAC Oficial Combinado Tocantins. Pela graça e misericórdia do Senhor, nos encontramos aqui mais uma vez nesta oportunidade para fazermos a nossa pré-aula referente à lição de número 11. Estaremos estudando no próximo domingo, dia 15 de dezembro de 2024. Portanto, a nossa antepenúltima lição deste trimestre, o último trimestre de 2024. E o comentarista da lição de número 11 é o pastor Jean Ferreira Figueiredo. Louva a Deus pela vida nessa oportunidade também. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Aldair Gonçalves Dias, os demais vice-pastores, aos comentaristas das nossas lições da Escola Bíblica Dominical, que é o pastor Jean, professor Lorival e o pastor Gilvan, claro. Também louvo a Deus pela vida dos irmãos, nossos colegas que fazem a leitura diária e agora também a pré-aula, semanalmente. Que Deus abençoe a vida de cada um de uma forma especial. E estaremos meditando, estudando um pouco sobre esta lição. Também quero louvar a Deus pela vida de todos os professores da Escola Bíblica, que estarão lecionando esta lição no próximo domingo, aí na sua congregação, onde você estiver. Que Deus abençoe a vida de cada um também dos professores, também, por que não dizer, de todos os alunos da Escola Bíblica Dominical. Um trabalho muito importante, onde é dedicado ao ensino da palavra do Senhor. E a lição de número 11, ela tem por título Os 7 anjos com as últimas pragas e a queda de Babilônia. Este trimestre tem por título A Escatologia Apocalíptica, uma perspectiva pré-tribulacionista. Então estaremos dando sequência às lições anteriores que já estudamos, até a lição de número 10 e agora a próxima lição de número 11. E vemos aqui os acontecimentos sequenciais que se darão no julgamento de Deus sobre a terra após o arrebatamento da igreja. Estamos estudando neste trimestre especificamente sobre escatologia e o livro do Apocalipse. Texto áureo da nossa lição de número 11 está no livro do Salmos 76, verso de número 8, que nos diz assim: Desde os céus fizeste ouvir o teu juízo, a terra tremeu e se aquietou. Verdade prática, o comentarista trouxe para nós: Deus é aquele que executará juízo em toda a terra, dos altos céus comandará seu grande exército para executar o seu juízo. Nós vimos aqui que a lição de número 11, o comentarista agora vai trazer para nós a sequência dos acontecimentos futuros que hão de acontecer, já dentro da grande tribulação. E quando se fala dos 7 anjos com as últimas pragas, nós vamos ver agora, a partir do capítulo 15 do livro do Apocalipse, agora o derramamento do juízo de Deus através desses anjos, que eles já estão de prontidão. Esses anjos eles estarão aguardando somente, a ordem divina para executar esse juízo. E através da palavra, quando nós aprofundamos o estudo da palavra do Senhor, nós veremos que estes acontecimentos do derramamento dos últimos juízos de Deus sobre a terra, das 7 taças que os anjos irão derramar, já se dará no final da grande tribulação. E a leitura bíblica em classe, ela está no livro do Apocalipse, são 4 capítulos e alguns versículos, capítulo 15, versículo de número 1, capítulo 16, também o versículo de número 1,
17 também o de número 1, e o capítulo 18, do versículo 1 ao 3, todos registrados no livro do Apocalipse, que nos diz assim: vi no céu outro sinal grande e maravilhoso, 7 anjos com as 7 últimas pragas, pois com elas se completa a ira de Deus. Então é o que acabamos de dizer, né? Será os últimos juízos executados por Deus sobre todos aqueles que habitam na terra. E ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra 7 taças da ira de Deus. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo, dizendo: me vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. E depois destas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e odiável. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. O objetivo geral da nossa lição é destacar a respeito dos 7 anjos, das taças e a queda de Babilônia. Os 3 principais pontos que estaremos abordando nesta lição de número 11. E os objetivos específicos, serão dos 3 tópicos: mostrar qual o propósito dos 7 anjos, demonstrar qual o objetivo das 7 taças e destacar o que acontecerá com Babilônia. A introdução nos diz assim: na presente lição destacaremos de forma básica alguns eventos finais do juízo de Deus sobre esta terra. No primeiro tópico, iremos falar dos 7 anjos que estão de prontidão para derramarem suas taças da terra e estão à espera apenas da autorização divina. Também falaremos da vitória dos mártires e seu cântico vitorioso. Já no segundo tópico, apresentaremos um resumo das 7 taças que serão derramadas na terra como juízo de Deus aos anticristãos. E em terceiro lugar, trataremos da queda de Babilônia e sua condenação. O primeiro tópico vai nos trazer os 7 anjos à espera e o cântico dos remidos. Os 7 anjos. Na presente visão, João vê 7 anjos que estão esperando a ordem para executar sua missão. Estes anjos estão preparados para derramar sobre a terra os últimos castigos de Deus. Algumas destas pragas são semelhantes às das trombetas que foram tocadas pelos seus respectivos anjos. Também se assemelha às pragas que Deus mandou sobre o Egito. Nesta ocasião, Deus consumará o que deu início pelo desenrolar das 7 trombetas. Observe que para cada uma dessas, Deus tem uma ordem cronológica estabelecida. É importante observar que, na primeira ordem, há uma aclamação apontando o cordeiro como digno de abrir os 7 selos. Nos capítulos anteriores, quando nas primeiras lições nós vimos sobre a abertura dos 7 selos, e aqui o comentarista vai lembrar-nos dessa sequência. Já na segunda, na abertura dos 7 selos, observamos uma preparação para o toque das 7 trombetas. Olha só como tudo é organizado cronologicamente de acordo com a vontade do Senhor. As taças, portanto, são consumação do juízo que foram iniciados com as trombetas. Mas temos aqui um breve intervalo que destacaremos nos próximos subtópicos. Então vemos aqui no início que esses 7 anjos designados por Deus, eles já estão de prontidão, aguardando somente a autorização, a ordem divina, a ordem de Deus para executar o juízo. Como Salomão diz no livro de Eclesiastes, capítulo 3, há tempo determinado para todas as coisas. Então o tempo ele já está determinado por Deus. Nós, como seres humanos, não temos condições de saber o tempo exato. Porém, pela palavra de Deus, sabemos que esse tempo está muito próximo.
né? Quando os discípulos perguntaram para Jesus, né, como que eles iriam saber o tempo da sua vinda. E agora Jesus vai descrever alguns acontecimentos que antecederiam a sua vinda, né, como fome, pestes, terremotos, apostasia nos últimos dias, esfriamento do amor, e tudo isso nós já estamos presenciando. Então nós, servos de Deus, que obedecemos a palavra e sabemos que esta promessa ela é fiel e verdadeira, e a palavra do Senhor pode passar os céus e a terra, mas as suas palavras jamais irão de passar. Então sabemos que esses acontecimentos estão prestes, né, a se desenrolar na face da terra. Porém, a igreja de Cristo, a igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro, não estará mais aqui. E sabemos que esses acontecimentos só iniciarão e terminarão quando a igreja do Senhor já estiver com Cristo na glória, desfrutando de todas as maravilhas que o Senhor tem preparado. E agora aqui no subtópico de número 2, nós vamos ver agora sobre a vitória dos mártires, né? Quem são esses mártires? Aqueles que estarão na grande tribulação, mas não irão negar a Jesus, não irão concordar com o governo do anticristo e pagarão pela sua própria vida, né? Eles alcançarão a salvação dando a sua própria vida por amor a Cristo. Então nós vamos ver aqui, João vê novamente um mar de vidro, semelhante ao do capítulo 4. Só que ele contempla um mar semelhante ao cristal, enquanto na presente visão ele vê uma mistura de fogo que consiste na representação da perseguição aos mártires da grande tribulação. E a ira que estava para cair no mundo que os havia martirizados. Então eis aqui um dos motivos que Deus irá derramar o seu juízo, né? Porque esses irmãos, né, eles passarão por tão grande aflição, né? O governo do anticristo irá oprimi-los de uma tal forma que eles terão que pagar pela sua própria vida. E agora Deus, como ele é justo e fiel, também vai derramar sua ira sobre este mundo de pecado, sobre todos os que habitam na terra nesta época, neste período tão angustiante que será para todos que estiverem sobre a face da terra. E nós vamos ver aqui, o mar de vidro representa uma massa compacta, que mesmo sendo morto pela fúria da besta e seus adeptos, saíram vitoriosos por seguirem ao Cordeiro. Então, o que acabamos de falar, esses mártires, eles não irão negar a Cristo. Por mais tortura que eles irão passar, por maior perseguição que eles irão sofrer, mas jamais eles vão negar ao Senhor, né? E naquela época eles vão pagar com a sua própria vida. Nos diz a palavra que eles serão martirizados, serão mortos pelo governo do anticristo. Assim como os israelitas, uma coisa que eu achei interessante esse ponto do segundo subtópico. Olha só, assim como os israelitas atravessaram o Mar Vermelho e saíram vitoriosos do outro lado, lá no livro de Êxodo, capítulo 15, nós conhecemos a história, e em voz triunfante louvaram ao Senhor, os mártires também de forma triunfante atravessarão o mar turbulento da grande tribulação sem negarem a fé em Cristo. Olha que interessante, né, essa analogia, essa comparação, né, que o comentarista colocou para nós entendermos muito bem, né, o que eles irão passar por aquele mar turbulento, é o que acabamos de falar, né, uma angústia tão grande que se dará, uma tempestade, um mar revolto, né? Israel naquela época ele se viu cercado, ele não tinha como fugir, então ali somente seria a providência de Deus. Então será o que acontecerá com os mártires da grande tribulação. Eles irão passar por este mar turbulento, este mar revolto, mas do outro lado eles também cantarão o hino da vitória. E agora nós vamos ver que cântico esse que os mártires irão louvar a Deus. No subtópico de número 3 do tópico 1. O cântico de vitória dos mártires. Esses mártires são os que saíram vitoriosos da batalha com a besta, e em suas mãos tinham harpas, sinal de triunfo,
e regozijo. Para muitos, a morte pode ser sinal de derrota, mas para os crentes fiéis é sinal de vitória e júbilo. Por quê? Talvez alguém pode até ignorar esta expressão, mas nos diz a palavra de Deus que preciosa aos olhos do Senhor são a morte dos seus santos. Porque o crente fiel, o crente que está em comunhão com Deus, ele sabe que a morte é somente um passaporte para ele estar com Deus, com Cristo eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. João vê um grande número de vitoriosos cantando o Cântico de Moisés. Olha, agora vamos ver o que esse cântico representa. Ele representa um cântico de liberdade e resgate das mãos dos inimigos. O louvor que os mártires estão cantando é um cântico de vitória. Eles também cantam e exaltam o Cordeiro pela vitória triunfante que obtiveram sobre a besta. Esses irmãos sairão vitoriosos com Cristo do poder do maligno. Aqui o Senhor é louvado pelas suas grandiosas obras e maravilhas. Cada palavra e frase que João escuta nesse louvor são parafraseados do Antigo Testamento. Por isso, esse cântico é considerado o Cântico de Moisés. Cântico de libertação, um cântico de vitória, um cântico de resgate das mãos do adversário, das mãos do inimigo. Louvado seja Deus. Tópico de número 2, o derramar das taças. Agora nós vamos ver aqui, o começo do derramar do último estágio, da última parte do juízo de Deus que será derramado na grande tribulação. A ira de Deus será derramada. Isso é uma afirmação. Nós vimos aqui que isso não é simplesmente uma suposição. A palavra de Deus ela é fiel e verdadeira. Essa ira de Deus ela vai ser derramada totalmente sobre a face da terra. Nos diz a palavra que todos que habitam na terra irão participar, sofrer esta ira de Deus que será derramada. No atual capítulo, vemos o juízo de Deus sendo derramado em uma escala magna, em sua totalidade. Se observarmos a palavra grande, perceberemos que é usada 9 vezes com um sentido específico. Em primeiro lugar, João ouve uma grande voz que autorizava os seres celestiais executarem suas tarefas. Olha só a parte da obediência dos anjos. Nos diz a palavra que eles estão de prontidão. Então agora somente aguardando a autorização, a ordem de Deus para começarem a executar a parte final do juízo. Em segundo, os homens sofrerão grandes calores com o aquecimento do sol. Em terceiro, é mencionado o grande rio Eufrates. Aqui nós vamos ver um resumo do derramamento das 7 taças da ira de Deus sobre a terra. Em terceiro, é mencionado o grande rio Eufrates, que se secará para possibilitar a passagem das tropas do Oriente. Em quarto, João vê espíritos malignos que possuirão os poderosos de toda a terra para irem à peleja no grande dia do Deus Todo-Poderoso. Em quinto, João ouve uma grande voz no templo, decretando e dando o veredito final da manifestação da ira divina em castigar os rebeldes de toda a raça humana. Por fim, haverá um grande terremoto. A grande cidade será fendida. Também podemos ver a destruição da grande Babilônia e grandes saraivas que cairá sobre a terra. Agora nós vamos ver as 3 primeiras taças. João ouve uma voz que saía do templo, e essa voz autorizava os 7 anjos a derramarem as 7 taças da ira de Deus na terra. Quando o primeiro anjo derrama sua taça, os habitantes da terra foram feridos com a chaga maligna, semelhante às pragas que ocorreram no Egito. Chaga, no vocabulário grego, significa abscesso ou úlcera, ferida, trazendo a ideia de úlceras repugnantes e malignas. Quando o segundo anjo derramou sua taça, tudo quanto era seres vivos nos oceanos foram mortos. No julgamento da segunda trombeta, agora nós vamos observar que essa parte final do juízo de Deus, ela vai ser na sua totalidade. Quando nós vimos lá nas lições anteriores
né, no tocar das trombetas, nós vimos ali que foi uma terça parte que foi atingida, tanto dos seres humanos como dos seres viventes sobre as águas. E agora nós vamos observar aqui que todo o restante, Deus vai varrer, né, todos os seres vivos dos oceanos, dos mares e dos rios. Aí agora nós vamos ver, no julgamento da segunda trombeta, o que falamos, foram destruídos somente uma terça parte. Aqui, no entanto, está sendo destruída em plenitude, significando o fim do juízo divino. Olha só quão sério será o derramamento, né, das taças, da ira de Deus. Quando o terceiro anjo derramou sua taça, todos os rios e fontes de águas potáveis se transformaram em sangue. Esse quadro é muito parecido com a praga que houve também no Egito, né, quando Deus também ali tornou as águas em sangue. É uma conclusão do juízo da terceira trombeta. Então é o que falamos. Vimos aqui que agora é na sua plenitude, na sua totalidade, o derramamento do juízo de Deus. As últimas 4 taças. Vimos as primeiras, agora veremos as últimas. Quando o quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, seu calor se multiplicou de tal forma, uma coisa muito interessante que eu vejo, né? E vemos aqui através da palavra, olha quão sério será o derramamento da ira de Deus. Esse dia é chamado grande dia do Senhor, o dia do Deus Todo-Poderoso. Olha só o que acontecerá no derramamento da quarta taça. Será multiplicado, né, o calor do sol. Nós vimos aqui que ele vai ser multiplicado a sua temperatura de uma tal forma que isso vai causar um câncer de pele em toda raça humana que estiver sobre a terra. Isso vai ser instantâneo. Quando Deus ordenar que o anjo faça isso, né, que acontecer esse evento, automaticamente todo ser vivente que estiver com seu pé sobre a terra nesse período, a sua pele ela vai ser acometida de um câncer, né, instantâneo. No tocar da quarta trombeta houve apenas um grande eclipse no sol. Enquanto no derramar da quarta taça houve um grande aquecimento no sol, olha aqui, causando um câncer de pele instantaneamente nas pessoas. Que Deus venha ter misericórdia da nossa vida e que possamos atentar e escapar com a nossa própria vida, porque isso vai acontecer. É a palavra de Deus. Deus deixou registrado para nós uma advertência para todos os seres humanos. Quem não quiser passar por este período terá que obedecer a Cristo e fazer a sua vontade, pois não tem outro caminho a não ser Jesus. Agora nós vamos ver a quinta taça. As pessoas ficarão em total escuridão e começarão a blasfemar contra Deus, pelas muitas dores que estavam sentindo devido às chagas, e não se arrependerão de forma alguma de suas más obras. Olha só como a dura cerviz do coração do ser humano, diante de todo esse juízo que foi executado até esse exato momento da grande tribulação. Os seres humanos ainda não vão reconhecer a grandeza de Deus e não se arrependerão. Eles, pelo contrário, vão blasfemar, né, da pessoa de Deus, do Deus Todo-Poderoso que está acima de todas as coisas. E vão falar coisas absurdas contra Deus e se queixar, né? Nos diz a palavra que eles vão blasfemar contra Deus por tudo que estão passando. Mas aquilo ali é o derramamento da ira de Deus, a execução do seu juízo, da sua justiça sobre a humanidade. E o que veremos aqui, né, o que vai causar, qual o motivo desse derramamento da ira de Deus. Daqui a pouquinho estaremos vendo aqui no tópico de número 3. E agora nós vamos ver na sexta taça. Atingiu o rio Eufrates, secando-o totalmente para abrir passagem aos poderosos da terra com seus exércitos, a fim de atacarem a terra santa. Esse último evento está em conexão com o da sexta trombeta. Olha só, que nós vamos ver que todos esses eventos do derramamento das taças estão em conexão, estão ligados com o toque das trombetas lá anteriormente, que é o que falamos, né, agora há pouco. Sabemos que aqueles acontecimentos foi em parte, e agora Deus
né, vai derramar na sua totalidade o seu juízo, né, finalizando o derramamento da sua ira na face da terra. E agora nós vamos ver que quando, né, aqui em relação à sexta taça, nós vamos ver que hoje, por algumas pesquisas, alguns estudiosos já têm, né, a afirmação que o rio Eufrates ele já baixou 70% das suas águas. E nos diz a palavra que naquela época, naquele período, ele vai secar totalmente. Para que o rio, Deus vai permitir, né, que o rio Eufrates ele se esgote, corte o seu curso de água, justamente para as nações atravessar e invadir a Terra Santa. Nós vemos que ali vai ser, né, quando o anticristo, né, conclamará todas as nações para irem de encontro a Israel, para destruir, para varrer Israel do mapa. Mas isso é, né, estudo, né, para lições posteriores. Então nós vimos aqui que Deus vai permitir, né, quando o anjo lançar o derramamento da sexta taça, esse rio, né, o rio Eufrates, dos maiores rios do mundo, né, ele vai secar, né, e os poderosos, nos diz aqui a palavra, que eles vão passar em seco e atravessar para cercar a cidade santa, Jerusalém. A palavra, né, trouxe grande destruição, e agora já vai dizer, na sétima taça, trouxe grande destruição. A palavra está feito significa está terminado ou concluído, significando a manifestação final da ira divina em castigar a rebelião humana. Agora nós vamos ver o porquê que Deus vai executar esse juízo sobre a terra. Hoje nós estamos vivendo no tempo da graça, sabemos que a palavra de Deus está sendo pregada, anunciada nos 4 cantos da terra. E infelizmente a humanidade, boa parte da humanidade, ela não dá ouvido. Ela não quer viver uma vida de renúncia, ela não quer viver de acordo com a palavra de Deus. Mas nos diz a Bíblia, pela palavra do Senhor, o próprio Jesus falou, que o momento chegará em que a igreja, os salvos em Cristo, os fiéis, que hoje estão vivendo uma vida de renúncia, uma vida de obediência a Deus, né, serão tirados, serão arrebatados dessa terra, a igreja de Cristo. Nós estaremos para sempre com o Senhor. Agora Deus, ele vai, né, agora autorizar, né, o seu exército, os anjos, a derramar o seu juízo e executar sobre todos aqueles que não deram crédito à sua palavra. Olha o perigo de todos nós, né, perder o arrebatamento da igreja, perder a salvação por desobediência, por infidelidade. Então, é o que diz a palavra do Senhor, Deus não tem o culpado por inocente. A sua palavra está sendo anunciada, a sua palavra está sendo pregada. Deus não quer que nenhum ser humano se perca. Pela vontade do Senhor, Ele quer que todos os homens cheguem ao arrependimento. Mas, infelizmente, né, algumas pessoas, eles não querem, eles não dão ouvido, não levam a sério tudo isso que está registrado na palavra do Senhor. Mas nós que cremos em Deus, cremos na sua promessa, na sua palavra, sabemos que tudo isso vai acontecer. Será no tempo determinado, porém irá acontecer. E ai daqueles que habitam na terra quando todos esses eventos vierem, né, a ser concretizados. Nós vamos ver agora o terceiro e último tópico, sobre a queda de Babilônia, que também é a prostituta, né, que está assentada sobre muitas águas. A visão de João sobre Babilônia. Se observarmos, Babilônia já foi mencionada 2 vezes e a sua queda também foi predita. Agora é apresentado ao apóstolo um panorama geral desse evento, que há de acontecer, do qual Babilônia e seus adeptos serão julgados e condenados. A descrição desse evento, apavorante, abrange 2 capítulos, 17 e 18. É importante observar que a descrição do capítulo 17 se divide em 2 partes. Na primeira parte temos a visão e os que se unem a ela. Já na segunda temos a interpretação de quem é a mulher, a besta e o que representa as muitas águas. Então, quando nós vamos meditar nesses 2 capítulos do livro do Apocalipse, ali nós vamos ver o que realmente significa cada personagem desse.
João recebe a interpretação. Quando João se depara com a visão, fica espantado, admirado. Nesse momento, o anjo tranquiliza o apóstolo e começa a dar-lhe a interpretação dos eventos que hão de acontecer. No capítulo 17, que é do versículo 7 ao 18. Conforme os estudiosos de escatologia, a primeira descrição é atribuída a Nero, que foi e já não é. Agora aqui vai trazer os reinos, que já passaram. Mas o anjo deixa claro que esse imperador já não é. Porém, um outro há de se levantar, com uma fúria maior e arrastará uma grande multidão. A mulher está sentada sobre 7 montes ou cabeças, uma referência a Roma, que era uma cidade celebrada pelos grandes poetas e oradores da época como a cidade edificada sobre 7 montes. Prestamos atenção. No versículo 10 temos a interpretação das 7 cabeças que representam 7 reinos, tratando muito especificamente dos impérios. 5 já se passaram. Então olha só, 5 desses impérios, desses reinos já se passaram. E um ainda vive, que é Roma. Sabemos que esse ainda está vivo. E o último se trata do anticristo, que reinará pelo pouco de tempo. É o que Daniel, vimos ali na visão de Daniel também, e podemos ver também em Apocalipse, claramente, sobre o governo do anticristo, que será por um período curto de apenas 7 anos. Nos diz a palavra que ele vai firmar o concerto, com Israel, e nos primeiros 3 anos e meios, trará uma falsa paz, que de paz não terá realmente nada, uma falsa paz. E quando chegar na metade desse período, que é os 3 anos e meios, ele romperá, nos diz a palavra que ele quebrará a aliança. E agora vai trazer na sua totalidade o seu reino, imperar o seu reino sobre a face da terra. E obrigar que todos que estão na face da terra o adorem. E aí vai ser onde Israel vai romper a aliança e agora vai começar a perseguição sobre o povo de Deus. Nos diz agora o último subtópico, do tópico 3. Babilônia condenada. Agora chega o momento da condenação. João, em sua visão, contempla outro anjo, quem sabe diferente de qualquer outro que ele presenciou anteriormente. Esse anjo desce do céu com o poder de executar juízo sobre Babilônia. Conforme podemos observar, a terra recebe o impacto da sua glória. Esse anjo possui uma autoridade para sentenciar a Babilônia. Seu resplendor é tão imenso que uma luz celeste irradiava a terra. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia. Essa mesma expressão é encontrada no capítulo 14, 8. O profeta Isaías já havia profetizado a queda de Babilônia. Ele profetizou a queda da antiga, bem como a da simbólica. Então nós vimos ali que no Antigo Testamento, tinha Babilônica literal, que era o império grandioso, daqueles reinos, que imperaram sobre vários reinos. E agora aqui nós vamos ver que na visão de Isaías também, na profecia de Isaías, ele vai também profetizar agora sobre a Babilônia simbólica, que é justamente essa que João viu na sua visão. E a conclusão, é importante lembrar que em todos esses acontecimentos, a igreja estará no céu desfrutando das bodas do Cordeiro. Olha só que maravilha para todos aqueles que forem fiéis. Como podemos observar, nesse tempo a terra passará por uma tribulação nunca vista em toda a história da humanidade. Por mais que os seres humanos tentem escapar, não acharão saída. Diante de quaisquer circunstâncias, vale a pena servir a Deus com fidelidade. Foi Ele quem prometeu, através de Cristo, nos tirar desta terra antes mesmo da grande tribulação. Apocalipse 3 e 10. Então, como falamos anteriormente, não existe outro caminho. Somente em Jesus nós encontraremos escape para as nossas vidas. E ai daqueles que habitarem na terra no período da grande tribulação. Sofrerão uma grande e terrível tribulação, angústia, como nunca houve e jamais haverá. Mas para nós, todos os salvos, todos aqueles que aceitaram Jesus e forem fiéis até o fim, nós sabemos que não passaremos
por este tão terrível período, tão terrível dia que é o dia do derramamento da ira do Senhor. Que Deus venha ter misericórdia das nossas vidas e que possamos, através da palavra de Deus, nos atentarmos a cada dia e prepararmos para encontrar com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor.